Pensamento conceitual, professor Gildo Monteiro, filosofia do segundo ano, A, B, C e D. A filosofia lida com o conhecimento e com o pensamento de maneira abstrata, crítica e conceitual. A filosofia é uma forma de pensamento se desdobra sobre si mesmo. De maneira conceitual e abstrata, a filosofia preza, muitas vezes, por um rigor metodológico parecido com o rigor científico. Outras vezes, utiliza-se de novas perspectivas próprias de cada pensador e de cada trabalho filosófico desenvolvido. É fato que a filosofia mantém acesa a chama que aquece a busca pelo conhecimento sem, na maioria das vezes, fornecer respostas prontas e acabadas. A filosofia é, portanto, uma atividade que problematiza, ou seja, coloca questões em jogo, respondendo a cada pergunta com uma nova pergunta, o que faz o pensamento manter-se sempre em movimento. A pergunta o que é filosofia é a complexidade em volta de polêmicas ao longo da história do universo. E vários pensadores diferentes apresentam as suas ideias sobre o que vem o ser, a filosofia, mas nunca houve um consenso estabelecido, pronto e definido sobre a sua essência. Essa seja talvez a maior característica da filosofia, que, por meio do livre pensar e da crítica, permite que seja desenvolvida uma maneira autônoma de se pensar sobre diversos assuntos, impulsionando o conhecimento sempre diante. Porém, de maneira provisória e seguindo uma conversa acadêmica, podemos dizer que a filosofia é a atividade crítica abstrata, conceitual e problematizadora que o ser humano pode estabelecer sobre diversos elementos do conhecimento humano do seu meio. A filosofia, na tentativa de formular uma resposta genérica que abarque o conceito de filosofia em geral, faremos uma excursão perigosa, pois ela pode tender para um determinado ponto de vista, por não haver um consenso do que seja a filosofia e de como a filosofia deve operar. Muitos pensadores desenvolveram teses diferentes acerca das atividades filosóficas. A filosofia é uma área do conhecimento que coloca uma questão, o próprio conhecimento. Os filósofos, desde a antiguidade, tentaram entender o mundo e tudo o que há nele. Seja concreto, seja abstrato, de maneira conceitual, perguntando pelas essências das coisas, por que meio da pergunta, o que é, passaram a formular definições complexas envoltas em problemas que resultaram em um movimento de constante problematização e formulação de novas questões que rodeiam as perguntas como é, e por que é, em que situações se explica, etc. Gelles, Deleuze e Félix Guattari afirmaram que a filosofia mais rigorosamente é a disciplina que consiste em criar conceitos. Isso indica, em primeira mão, que a filosofia é um trabalho de criação, também de recriação, renovação e atualização dos conceitos. A filosofia, na ótica dos pensadores contemporâneos citados, deve trabalhar com um plano de imanência, que seria um plano conceitual no qual ele pode pegar os conceitos criados por filósofos anteriores e recriá-los, atualizá-los, moldá-los novamente, criando um
pensamento novo. Nessa perspectiva, a filosofia passa a criar novos significados para o mundo, sempre transformando a si mesmo e ao meio, na medida em que permite que o pensamento nunca cesse a sua marcha. A professora Marilena Chauin, da Universidade de São Paulo, a USP, escreveu em seu livro Convite à Filosofia que esse saber tem a emissão de duvidar das crenças costumeiras. Isto significa colocar em questão o senso comum. A filosofia seria para Chauin aquele movimento que Sócrates iniciou na antiguidade de olhar para dentro de si, conhecer-te a ti mesmo. São as palavras entalhadas no templo dedicado ao Apolo em Atenas, que tanto marcaram a trajetória de Sócrates para então tentar entender o mundo e a verdade. Esse movimento seria percebido apenas em momentos de crise, quando a pessoa sai de sua zona de conforto e percebe a existência de uma realidade muito maior do que o que ela julgava existir. O que a filosofia estuda? Existem hoje os cursos de filosofia que ensinam história da filosofia. Os professores e filósofos em formação estudam de início a produção intelectual de pensadores já canonizados como aruantos do conhecimento por meio da história para quem sabe produzirem o seu próprio conhecimento. Algumas perspectivas de estudiosos da didática e da metodologia filosófica, como o Gonzalo Armílios Palacios, professor titular de filosofia da Universidade Federal de Goiás, encontrariam essa visão conjecturando que, com base em uma frase comumente atribuída a Kant, não se deve ensinar a história da filosofia, mas filosofar. Nessa perspectiva, o aprendizado da filosofia acontece por meio da atitude filosófica, que não é passiva, no sentido de esperar por um acontecimento, mas se ativar no sentido de ser a própria atividade um conhecimento. Ao longo da história, diversos pensadores apresentaram diversas versões do que é a filosofia. Alguns disseram a respeito dessas visões próprias, outros simplesmente agiram de acordo com o que acreditavam. Se para Sócrates a filosofia deveria partir do conhecimento interior para se chegar à verdade, para Aristóteles e Tomás de Aquino, a filosofia partiria do conhecimento das causas para se chegar a um conhecimento da essência. Se para Descartes a filosofia era racionalista, devendo atuar somente no campo conceitual e abstrato do pensamento, para Hume e Bacon, ele deveria partir da experiência prática. Se para Kant e Nietzsche a filosofia é feita pelo ceticismo, para Dailazeu, que tem inspirações nietzschianas, a filosofia é um trabalho como os conceitos. Para a epistemologia, a filosofia deve buscar entender como é possível o conhecimento. Para a filosofia política, o trabalho filosófico consiste em problematizar as ações humanas resultantes da vida em sociedade. Há uma variedade imensa de estudos e responsabilidades de atuação para os filósofos, sendo impossível alencar em um breve texto todas essas possibilidades. A origem da filosofia é outra questão que gera querela entre os filósofos e principalmente aqueles que se dedicaram
a estudar a história da filosofia, enquanto a origem certa desse ramo de saber. Uns afirmam que com veemência que a origem da filosofia é grega. Outros admitem ao mesmo a possibilidade que a filosofia tenha sido origem a partir das doutrinas orientais. Giovanni Reale, historiador de filosofia e convicto da tese mais aceita pela academia de que a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Segundo o pesquisador, encontramos-nos diante de um fenômeno tão novo que, não só há entre os povos orientais idêntico correlativo, mas nem mesmo algo que analogicamente comporte comparação com a filosofia dos gregos, ou que prefigure de modo inequívoco. Essa tese suporta a ideia de que Tales de Mileto tenha sido o primeiro filósofo ao buscar uma origem racional para o surgimento de um universo e afirmando que a água seria a possível origem por volta de 585 a.C. Tales, ao fazer a sua filosofia, não sabia que ficaria marcado na história ocidental. Também não sabia que o que estava fazendo era filosofia, e tampouco cunho a palavra que ficou conhecida pela posterioridade. Aristóteles foi o responsável por afirmar que Tales foi o primeiro filósofo e reconheceu em Pitágoras a origem do tempo filosófico, que seria a junção dos vocábulos gregos philos, da filosofia, que significa amor à amizade, e sofia, que significa sabedoria. O filósofo seria, portanto, um amigo ou amante da sabedoria. Quem discorda dessa tese tem também os seus motivos. Alguns pesquisadores acreditam que os pensadores gregos tiveram contato com povos egípcios, babilônicos, que trouxeram devido ao contato com hindus, caldeus e hebreus, as influências do pensamento oriental para a região da Grécia. Alguns ainda dizem que, em períodos anteriores aos gregos, tiveram contato direto com orientais. Na esteira do que foi dito, deve-se considerar como filosofia a produção de doutrinas orientais fundadas no budismo, escritas por pensadores como Leão, ATC, Confúcio, Mozi, mas ao menos no mesmo período em que os gregos desenvolviam a sua filosofia. Para que serve a filosofia? A pergunta acerca da utilidade da filosofia gera muitas polêmicas. Muitos acusam a filosofia de não ter utilidade alguma, pois ela não apresenta nada de concreto e útil em suas teses. Em parte é verdade. A filosofia não atua de maneira prática e concreta, modificando visivelmente o mundo. De tanto, essa pergunta se repetir com intenções irônicas, os estudantes de filosofia também se habituaram a soltar uma resposta não menos irônica. A filosofia é uma ciência com a qual sem a qual o mundo permanece tal, o qual. Assim, partindo do ponto de vista pragmático da sociedade capitalista, que afirma que algo somente tem o direito de existir se for mediantemente útil, em todos os casos, lucrativos, então a filosofia não tem utilidade. A filosofia não serve para essa modificação concreta do mundo, porque ela não serve a ninguém. A filosofia, ao menos uma filosofia autêntica, é autônoma, é crítica, emanecida das amarras de qualquer norma de que determine e de que deve ou não ser feita, o que pode ou não ser dito,
Isso e esse foi o motivo da condenação de Sócrates pelos atenienses, que viram no pensador um perigo para a estabilidade política dos governantes. A filosofia é aquela capaz de criar subterfúgios e caminhos para que o pensamento continue avançando, que a humanidade continue questionando-se e tentando entender o mundo e o seu próprio pensamento de maneira crítica e racional. É a filosofia que oferece ferramenta para as ciências, ao mesmo tempo em que questiona a validade das teorias científicas. É a filosofia que oferece subsídios teóricos para a política, ao mesmo tempo em que questiona as ações políticas, e a filosofia que estrutura a ética e o modo como o ser humano deve agir. Nesse ponto, a filosofia tem a utilidade e a sua importância no mundo. É a filosofia que tem a capacidade de derrotar a ignorância por intermédio de um pensamento livre, crítico e autônomo.